Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho aí, mostrar um pouquinho aí com relação ao replante, né, de bulbofilo, para a gente mostrar, e principalmente o que eu quero mostrar para vocês nesse replante de bulbofilo é como eu fixo, como eu faço a fixação da planta no vaso, que nas catleias ou nas plantas maiores isso é muito fácil, né? Ou já é comumente, já é muito divulgado e falado, né? Normalmente faz o tutor, ali você prende a planta tal e a planta fica certinha. Agora, no caso de bulbofilos, que aí é aquela questão do rizoma um pouco mais longo, né? Não dá para você ficar tutorando toda a planta. Como é que a gente faz a fixação? Como é que eu faço a fixação dela para que ela possa ali não ficar solta, balançando quando a gente rega e ali ela se desenvolver, o rizoma, o enraizamento e a planta ficar bem, né? Então aqui hoje, o que eu já fiz, tá? Eu já trouxe algumas plantas aqui, ó. Já fiz a divisão, já separei algumas plantas. Então esse daqui eu fiz, é um Dendrobium Stardust, aqui é o Cariano, Dendrobium não, Bulbofilo Cariano, Stardust, esse daqui é o Stardust, esse daqui é o Careiano, né? Então tá aqui embaixo o Careiano. E aqui é um outro bulbofilo que eu não tenho a descrição dele ainda. Então assim, são 3 plantas que eu trouxe aqui, uma um pouco maior, e aqui uma outra que tem o rizoma um pouco mais longo, né? E essa daqui já é uma planta pequenininha, uma planta de menor porte. Então mostrar para vocês aí nesses 3 tipos de planta, né? Uma que tem uma planta um pouco maior, uma outra que tem que é essa daqui, no caso Stardust, ela tem um pouco maior a planta. Esse daqui que já é o Careiano, olha só, o rizoma dele é mais longo, né? E aqui, essa daqui é uma planta que eu ainda não tenho identificação, mas é uma planta já de menor porte, né? Olha só, já é um porte bem menor. Mas de qualquer forma, como fazer a fixação dessas plantas no vaso? Então deixa eu só puxar essa mesa para cá, para ficar mais fácil da gente conseguir mostrar isso para vocês. Eu acho que aqui tá dando para ver, tá melhor aí, consegue ver? Acho que aí já fica melhor aqui. Aqui eu vou ter que... Isso, então tá joia. Bom, vamos lá, qual que é o material que eu estou utilizando aqui? Então eu vou ter o vaso, né? Normalmente aí eu utilizo esses vasos cuia. Para essas plantas aqui eu vou utilizar esse vaso cuia 13, né? Então a abertura e a largura da boca dele é 13, então é aquele vaso cuia menor, né? Isopor, né, que eu vou utilizar o isopor para a gente colocar no fundo, porque o isopor é uma parte importante para a gente fazer essa fixação, né? Então preciso ter o isopor. Sem o isopor eu não vou conseguir fazer essa fixação, tá? Então é algo importante que vocês saibam. O isopor ele é fundamental para que você consiga fazer essa fixação do bulbofilo, tá? Então o isopor é importante vocês terem já aí também na hora que você vai fazer o replante. Eu vou utilizar a brita de construção, que é a brita normal. O substrato que eu vou utilizar é aquela mistura que eu já mostrei para vocês alguns dias atrás, né? Então é uma mistura de casca de pinos com turfa, perlita e também com casca de arroz. Então a mistura que eu faço aqui é 6 partes de pinos, 2 partes de perlita já misturada, né? Então a perlita e a turfa já misturada, então 2 partes dessa mistura e uma parte de casca de arroz, né? Então 6 partes de pinos, casca de pinos número 2, 2 partes de turfa com perlita e 2 partes de casca de arroz, tá joia? Então esse é o substrato que eu vou utilizar. Ele é seco, então você faz a mistura dele seco mesmo, não precisa molhar para fazer a mistura. E eu vou utilizar um arame, né? Então arame que vai me ajudar a fazer a fixação. Esse daqui é um arame que normalmente eu prefiro comprar em rolo, que ele sai mais em conta, né? Esse daqui é o BWG18. Tá? Esse daqui é o BWG18 que eu estou utilizando, né? Essa etiquetinha amarela, né? Então, BWG18, tá joia? Pode utilizar até um mais grosso, né? O que eu não aconselho é mais fino que esse, senão ele fica mole, né? Não dá para você espetar no isopor, tá joia? Então, normalmente é de BWG18
para mais grosso, né? Como que é a grossura dele? Você tem que ir diminuindo a numeração. Se você aumentar a numeração, ele fica mais fino. Então você tem que ser o 18 ou o 16. O 14 eu já acho ele muito grosso, tá? A não ser que for utilizar para vasos maiores ou para plantas muito grandes, né? Aí, de repente, o 14 seja bacana. Mas entre o 18 e o 16 é o ideal, tá joia? Bom, vamos lá. Como que a gente faz agora o plantio? Algumas coisas que são interessantes, algumas dicas, né, que a gente vai passar para vocês. Então, primeiro, o vaso, então tá aqui. O que eu faço primeiro? Tá? Uma coisa bem interessante para vocês não ficarem se batendo muito com a medida ou o tamanho do isopor que você vai cortar. Eu pego o isopor, tá? Primeiro, vamos lá, começando com algumas coisas. O isopor, ele tem que ter uma certa grossura, tá? De 1 a 2 dedos, tá? Não pode ser muito fino, porque se ele for muito fino, o grampo que a gente vai utilizar para fixação do bulbofilo ou da planta, ele não vai conseguir se fixar no isopor, porque ele vai ficar fininho, então ele vai sair muito fácil. Então ele tem que ter uma certa grossura, ele tem que ter pelo menos aí 2 dedos, né? Os 2 dedos meu aqui deve dar uns 2 centímetros aproximadamente. Então, olha, tem que ter pelo menos essa grossura. Se ele for muito fino, você não vai conseguir fixar o grampo. Tá certo? Então, só esclarecendo, 2 dedos seus dão uns 4 centímetros. Será que é isso mesmo? Tem uma régua ali, pega ali, vamos tirar a dúvida agora. Né, que a minha esposa está falando que 2 dedos meus dá 4 centímetros. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, se a pessoa está certa. É isso mesmo, a pessoa está certa. Então é uns 4 centímetros de largura. Tá joia? Eu penso que meu dedo é fino, mas não é tão fino assim não. Então vai dar aqui mais ou menos uns 4 centímetros de largura, tá joia? Então isso é uma parte importante, porque aqui é onde que o grampo vai fixar, tá? E se ele for fino, não fixa, tá joia? Bom, vamos lá, agora o que que a gente faz? Uma outra dica, na hora que você cortar o isopor, você vai ficar cortando, será que eu vou cortar o tamanho certo? É fácil, você pega o vaso, pega o fundo do vaso, coloca o isopor no fundo do vaso e corta. Faz pela medida do fundo do vaso, olha só. Então, pela medida do fundo do vaso, eu vou colocar ela aqui, ó. Pronto, ó. Eu cortei pela medida do fundo do vaso, ó. O que que acontece? Ó, ele encaixa perfeitamente aqui, tá? Então, uma dica é essa, você coloca ele aqui no fundo do vaso, qualquer vaso que você for fazer, você corta ele do tamanho do fundo do vaso, então significa que ele vai encaixar perfeitamente aqui dentro, tá joia? Agora, o que que a gente faz? Coloca brita, um pouco de brita nas laterais aqui do isopor, tá? Não precisa colocar muito, coloca um pouco só para dar um peso aí para o vaso e para facilitar a drenagem. Olha só como é que ele está aqui. Então é isso, tá? Então coloquei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de substrato para fazer uma fina camada, uma camada de substrato aqui. Então tá aqui, olha, fiz a camada, né? Então vamos colocar até mais um pouquinho, porque ela é mais ou menos, ó, naquela altura dessa borda do vaso aqui, ó. Tem uma linha aqui, ó, não tem? Em todos os vasos, normalmente você tem essa linha aqui, ó. Então o que que eu faço? Eu coloco o substrato até a altura dessa linha, tá? E aí agora eu escolho a planta. Então vou pegar essa planta aqui, a Stardust, que ela já até floriu aqui. Deixa eu cortar só essa haste que está muito alta, essa haste seca. Outra aqui, né? Então esse daqui eu já tinha feito a divisão desse bulbo. E eu já tinha feito aqui, já passei canela nele, tá? É importante que vocês façam essa esterilização sempre. E agora eu vou colocar ele aqui, olha. Vou medir aqui como é que ele tá, olha. Vai dar certinho, vai encaixar certinho, tá? E agora, como é que eu vou fixar isso? Agora vem o arame, tá? O importante, deixa eu já tirar até um pedaço do arame aqui. Esse rolo é novo, tá? Então ele ainda, eu não tenho a ponta dele. Uma dica que eu dou para vocês, olha, que faça assim, ó. Você corta, eu corto normalmente um pedaço, tiro um pedaço e corto. E como é um arame novo, para eu não perder essa ponta, eu dobro ela. Então eu sei onde que a ponta está sempre. Porque senão eu fico perdendo ali muito tempo procurando a planta, a ponta. Então agora o que que eu faço? Ó,
do vaso. Eu sei que a altura do vaso, o isopor tá ali, ó, mais ou menos. Então o que que eu faço aqui, ó? Mais ou menos a altura, um pouco mais menor do que a altura do vaso. E aí eu pego o arame, eu entorto ele. E aí eu corto. O que que eu fiz? Eu fiz um grampo, olha só. Esse grampo aqui, ó. Esse grampo que vai me ajudar na fixação da planta. Então olha aqui mais outro, mais ou menos o mesmo tamanho. Então eu faço aqui alguns grampos. Mais ou menos todos do mesmo tamanho. E pronto. Um ficou menorzinho, vamos ver se precisar aproveitar, a gente aproveita ele. E agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou fixar essa planta aqui. O que que eu faço agora? Vou colocando ela, ó, ajeitando ela dentro do vaso. E agora eu pego o grampo que eu fiz e eu faço, ó lá. Entrou no isopor, mais um grampo aqui, ó. Entrou no isopor. Mais um. E aqui um último só para fixar a parte traseira dela para ela não ficar saindo ou levantando. Às vezes ele pega uma casca de pinos ali, então você tira ele novamente e coloca. Então aqui algumas raízes estão aqui, olha. Então ela tá fixou aqui, ó. Já tá, a planta tá fixa, ó. Não sai mais, ó. Tá fixa. O que que eu vou fazer agora? Só pego um pouquinho de substrato, uma leve camada para a gente cobrir. Não é para cobrir. O que que é interessante, gente, que essa fina camada é só para a gente cobrir ali algumas raízes, as raízes que estão ali da planta. Tome cuidado para não cobrir o rizoma de uma forma completa e nem a frente da planta, tá? Então isso é importante. E tá aqui, ó. Deixa eu só cortar algumas raízes secas que estão aqui. Para mais uma questão estética do que qualquer outra coisa. Pronto. A planta tá aqui, ó. Tá terminada. E essa é uma primeira, ó. A planta tá fixa, ó. Ela não vou ter problema dessa planta soltar. Aqui as duas frentes que ela tem e a planta aqui, ó, fixa. Tá joia? Então é aqui que o grande segredo, que são dois, né? É o isopor, a largura do isopor e o grampo que você vai utilizar, tá? Então essa é o grande segredo que você tem para a fixação dessas plantas no vaso. E é lógico, dependendo do tamanho da planta, é proporcional ao tamanho do vaso. Você às vezes vai precisar colocar 1, 2, 3, 4 ou 5 grampos, tá? Eu vou fazer plantar mais uma planta aqui, só para vocês aí ter uma ideia novamente, fazer toda a parte de novo. Olha aqui, então pegar o isopor, medir no fundo do vaso, vou cortar, ok, tá aqui, coloco ele, pronto. Um pouco de brita. Daqui, ó, uma camada de brita. Pronto. E agora eu vou colocar um pouco de substrato. Então um pouco de substrato tá aqui, ó, coloquei até a altura dessa linha que tem aqui embaixo, então tá colocado, ó, o substrato. Agora, eu já vou fazer alguns grampos, que como eu já sei a altura, então fica mais fácil. Então, faço mais alguns grampos, né? Opa, caiu o arame. Só um minutinho, voltamos. Entortando. Mais um. Esse ficou muito longo, então assim,
Toma cuidado para não fazer muito longo, porque senão ele bate no fundo do vaso e ele não fixa a planta, então ele não pode ser muito longo do que a profundidade do vaso, né? Então ele tem que fixar no isopor, mas se ele encostar no fundo ou ultrapassar o fundo, ali for maior do que a profundidade do vaso, ele não fixa a planta. Aí você tira o grampo, corta um pedaço do grampo e faz ele novamente, e põe ele novamente. Então vamos pegar agora essa menor aqui, olha, que ela é bem longa, ó. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulbos. Então o que eu vou fazer, olha? Eu vou entortar ela, ó. Eu vou fazer isso aqui com ela, ó. Então vamos lá. Coloquei. Ah, Roberto, mas as raízes, né? Então uma coisa bem interessante, né? A raiz da planta, ela não precisa de uma camada muito grande de substrato, né? As orquídeas, diferente de plantas que precisam de uma profundidade de substrato muito grande, não precisa. Normalmente a raiz das orquídeas, elas ficam na parte de fora da árvore, né? Elas são epífitas, né? Então elas ficam ali agarradas pela parte externa. Então a quantidade de substrato que ela precisa não é um substrato muito grande, ela precisa de uma camada, de uma pequena camada. Eu fazia antigamente isso, pegava, colocava aqueles vasos com substrato muito grande, nossa, vai faltar substrato para minha orquídea? Não, o substrato só ali para cobrir as folhas, as raízes, e depois ela acaba se desenvolvendo e crescendo e mantendo a umidade que ela precisa dentro do substrato. Então não precisa ser uma camada muito grande de substrato. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou acomodando essas raízes aqui nesse substrato, porque depois eu vou vir com uma fina camada e colocar em cima. Então agora eu vou começar a fixação. Ó, fixei um grampo. Você procura sempre o isopor, né? Que ele... Pronto, fixou um no isopor. Fixou... Agora eu vou colocar um segundo grampo. Fixou. E agora o terceiro grampo. Pronto, olha aí. A planta tá fixa, ó, certinha, fixa no vaso. Deixa eu só cortar essas raízes mais secas que ficam aqui saindo. Então o que eu faço? O cuidado que você precisa ter na hora que você faz agora essa fixação. A frente da planta, ó. Essa daqui é a frente da planta. Então tenho que tomar cuidado com ela para não cobrir a frente, sempre deixar ela para cima, olha só. Então o que eu vou fazer agora? Uma pequena camada de substrato, vou colocar aqui uma fina camada só para cobrir as raízes, mas bem fina mesmo, não para cobrir o rizoma, né? É uma coisa interessante que a gente tem que pensar também, é o rizoma. O rizoma ele não deve ficar coberto, tá? Então vamos lá, a frente dela aqui, ó, ajeitando novamente, puxando ela para cima. Pronto. E aí coloquei só uma camada, uma fina camada para cobrir aqui as raízes. E olha só, a planta daqui, ó, bem fixa, ó, bem fixa, e tá aqui, ó. Agora é só depois a gente cuidar dela. Pronto. Vamos plantar mais uma para a gente terminar? Vamos lá? Sim. Essa daqui, olha, já é aquela que tem o rizoma mais longo, né? Então esse daqui é o careiano, né? Olha só. Então ele tem um rizoma bem mais longo. E como aquela pequenininha, que era, apesar do rizoma ser curto, ela tinha vários bulbos, eu tive que fazer ela, um círculo com ela. Essa daqui é a mesma coisa, o rizoma você não pode dobrá-lo, né? Então você tem que tomar um cuidado que se você dobrar ele quebra. Mas se você for fazendo com carinho esse semicírculo com ela, ela acaba fixando, ok? Então ela fica aqui e aí a probabilidade também, o espaço para sair outras frentes pode ocorrer também. Então o que você tem que fazer? Quando a gente vai fazer isso de uma única vez, e se você faz assim, o risco é quebrar. Né? Então o que você tem que fazer? Prende um grampo aqui primeiro, depois você prende um segundo grampo e depois você prende um terceiro grampo. Ele vai fazer esse círculo, ele vai fazer um círculo dessa forma e não vai quebrar,
tá? O rizoma vai ficar inteiro. Se você tentar fazer ele assim, ó, de uma única vez, o que pode acontecer? Ele dobra na parte mais fraca que ele tiver. E se você for fixando aos poucos, fixa um, depois você fixa o meio, depois você fixa o outro, ó, ele faz um círculo sem quebrar. Tá joia? Umedecer ajuda? Umedecer, se quiser umedecer, pode ajudar um pouco também, tá? Então, normalmente eu faço isso mais a seco, mas se você quiser umedecer, ajuda um pouco também, que ele dá um pouco mais de maleabilidade para a planta, né? Normalmente isso acontece muito nas raízes, né? Então, mas no rizoma, eu acredito que de alguma forma você também possa auxiliar. Esse pedaço que tinha sobrado, ó, ele coube exatamente aqui, ó, deu certinho. Então vamos lá, colocar um pouco de brita. Pronto, ó, a camada de brita tá aqui, da mesma forma. Agora vamos lá colocar um pouco de substrato dessa mistura. Volto a falar da mistura novamente, são 6 partes de casca de pinos, 2 partes de uma mistura de perlita 50% com turfa e 2 partes de casca de arroz. Tá aqui. Colocado nessa linha, que tem aqui, essa linha da borda, que todos os vasos têm. Então, coloquei até essa altura. E agora, eu tenho aqui, ó, 3 grampos, vou precisar fazer um pouquinho mais. Vamos fazer para a gente poder garantir que vai dar, se precisar de mais grampo, eu já tenho ele pronto. Então, mais um. 2. Pronto, então tem alguns grampos prontos aqui, já estão prontos, ó. Novamente aqui o grampo. Volto a falar, esse daqui é o arame BWG18 da Gerdau. Essa é uma medida normal, né? Então o 18, se você quiser utilizar ele mais grosso, você vai ter que utilizar o 16 ou o 14. Mais grosso que isso eu acho que é difícil. Até o 14 eu já acho difícil para trabalhar. Eu uso muito mais o 18 e o 16, tá joia? O 14 eu só uso em casos extremos, plantas muito grandes, ou que o vaso seja muito profundo, porque aí você tem que ter um arame forte para passar pela casca de pinos, tá joia? Então, esse daqui é um grampo que eu faço. O grampo, normalmente, ele tem a profundidade aqui do vaso. Então, ó, vocês vejam, ó, essa borda aqui do vaso, e aonde que ele chega próximo do fundo do vaso, ó. Vocês vejam aqui, ó. Não acredito que vai dar para ver, ó. Tá? Então, por quê? Porque eu vou fazer a fixação da planta aqui com esse grampo. Então, vamos pegar esse que tem o rizoma mais longo, que é o careiano. Olha só. Então, primeiro, eu coloco aqui, vou acomodando a raiz. Então, quando eu coloco, eu já vou dando uma forçadinha na raiz ali, ela já vai indo um pouquinho para o fundo. Então, vamos lá. Primeiro grampo já foi, agora eu vou pegar o segundo grampo, ó. Vou com cuidado, vou entortando ela com cuidado, que aí ela vai cedendo. Se eu tento fazer de uma única vez, ela quebra, o rizoma é muito delicado. Então já fixei o segundo, agora eu vou fixar o terceiro. Tá? E eu estou colocando um quarto aqui só para dar mais garantia que ela não vá sair. Pronto, tá feito aqui, ó. Então a planta tá aqui, ó. Fixa, ó. Toda fixa, ó. Toda fixa, ó. Não vai se mexer, tá fixa. E aqui ela vai se desenvolver muito bem. O que eu fiz aqui agora? Ó, vocês vão ver, ó, que eu não sei se vai ser possível ver, você vai ver que as raízes elas estão ali mostrando, né? O que eu faço agora? Uma pequena camada. Pego um pouquinho de substrato e vou cobrindo essas raízes, porque aí é o suficiente para ela se desenvolver. Não preciso fazer aquela cobertura. Ah, tem que cobrir o rizoma. Não precisa, o rizoma normalmente não precisa ficar coberto. Cuidado que eu tenho que ter somente com a frente dela, ó. A frente dela para não ficar enterrada. Porque senão quando nasce o broto novo, ele vai para o substrato. Ele está enterrado no substrato, o que vai acontecer? Ele pode pegar um excesso de umidade e apodrecer essa ponta do broto. Tá? Então normalmente eu deixo o broto sempre um pouco mais alto. Olha só, a frente dela sempre um pouco mais alto. E tá pronto aí mais uma planta. Então as 3 plantas aí que eu queria mostrar para vocês. Uma que é um pouco maior, mais robusta.
uma pequena e uma que tem o rizoma um pouco mais longo. Como é que eu faço? Olha só, então todas aqui, olha, fixas, plantadas, agora é só regar e cuidar delas para que elas possam se desenvolver. Pontos importantes, tá? Que isso a gente tem que falar para vocês aí fixarem bem. O isopor, ele é importantíssimo porque é onde que o grampo vai se fixar, então não adianta fazer ele muito fino, ele tem que ter aí pelo menos uma largura de uns 2 dedos, né? Aqui ele está dando mais ou menos uns 4 centímetros, então para poder o grampo se fixar. O arame que eu utilizo é esse arame aqui, então deixa eu só limpar ele aqui. Esse arame, então, é o arame BWG18, mas você pode utilizar o 16 ou o 14. Quanto menor a numeração, mais grosso ele é, tá joia? E aí eu faço o grampo que eu faço, ele tem mais ou menos a profundidade, né, dessa linha, né, que é onde que vai ficar essa linha aqui, olha, é a linha da... É uma curiosidade também, né? Não sei se todos vocês sabem, mas essa linha aqui, ela determina a altura que o substrato deve ficar no vaso, tá? Todo vaso, ou a grande maioria dos vasos, tem essa linha aqui. E essa linha aqui, ela determina qual é a altura do substrato, tá joia? Então eu coloco o substrato mais ou menos até essa altura, e aí vou utilizar o grampo para fixação. Quando a gente enfia o grampo, ele faz exatamente isso, ó. Ele faz essa fixação aqui. E aqui é onde que ele, ó, fica firme. Se for muito fino, o isopor, ele não fixa, ele acaba saindo. E aí não fixa a planta da forma que você gostaria. Tá joia? Então é essa dica que eu dou para vocês. O isopor e o arame, aonde que a gente faz o grampo, praticamente aí da profundidade, próximo da profundidade do vaso, e ali onde que eu consigo fixar o rizoma do bulbofilo, tá? Do bulbofilo ou de outras plantas que tenham esse rizoma longo para a gente fixar em vasos, tá? Então é dessa forma que eu faço e eu espero que tenha ajudado vocês aí, mostrado para vocês como é simples aí fazer a fixação de bulbofilos ou outras plantas que tenham esse rizoma um pouco mais longo para você poder fixar no seu vaso quando você for fazer o replante deles. Tá joia, pessoal? Espero que tenham gostado.